Não estou dizendo que você tenha de desistir da água engarrafada ou parar de tomar café, mas as economias estão por aí, em algum lugar. Não é hora de encontrá-las? Finalmente, não nos esqueçamos das nossas compras por impulso, sabe? Aquelas que parecem ótimas no momento, como a bolsa de trabalho cara ou a bela gravata Hermes? Lisa, uma jovem mãe de Nashville, aprecia as coisas mais finas da vida. Ela irrita o marido com suas compras por impulso. Volta para casa com um lindo vestido novo ou um incrível par de botas, e o seu marido sempre pergunta: estavam na liquidação? Ou você procurou na internet para ver se conseguia encontrar isso por um preço menor? Depois de muita discussão, Lisa e o marido entraram em acordo em relação a um novo plano. Quando Lisa se descobria inesperadamente na Saks Fifth Avenue ou na Jimmy Choo, tirava uma foto do seu próximo preciso ter isso e enviava para o marido. Ele tinha 2 semanas para encontrar um preço melhor na internet. Caso contrário, ela faria a compra por telefone no preço de varejo. Como Lisa me confesso timidamente. Em mais de 80% das ocasiões ele encontrou o que ela estava procurando. Muitas vezes, 20% ou 30% mais barato. Portanto, siga o exemplo de Lisa e de seu marido e confira todos os programas de recompensas da internet capazes de economizar um dinheiro real. O Promise.com ajuda a recuperar o dinheiro dos gastos diários, de compras online até jantares fora de casa e reservas de viagens, para destiná-lo ao ensino superior. Você pode colocar essas economias em um programa de crédito estudantil, conta poupança ou plano 529 de poupança para faculdade, plano de poupança com imposto diferido montado pelos pais para pagar as mensalidades da faculdade de seus filhos. Se a faculdade já tiver passado ou não for uma prioridade, mas o dinheiro for, existem centenas de outros sites por aí que ensinam a recuperar o dinheiro: Extrabooks, Ebates, Mr. Rebates, todos eles capazes de ensinar você a economizar de 10% a 30% em compras em milhares de lojas virtuais. Quanto a Lisa e seu marido, eles colocaram todas as suas economias de volta na conta Promise, e agora ambos se sentem mais confortáveis diante daqueles sapatos de salto alto. Em última análise, a pergunta a fazer é: as minhas despesas, as grandes e as pequenas, me trazem a empolgação que me proporcionavam antes? Não se trata de se privar de alguma coisa. Trata-se de ajustar os seus hábitos de consumo para espelhar os seus valores fundamentais e satisfazer apenas as experiências que realmente importam. Esse gasto deliberado permite que você invista em uma qualidade de vida sustentável e lhe traz alegria. Se você tiver 20, 30 ou 40 anos para investir, não importa onde esteja, o quanto pode economizar, ou por quantos anos tenha de fazê-lo, você pode se valer do poder incomparável da composição, segurança financeira, independência financeira. Independentemente dos seus objetivos, você vai chegar lá muito mais rápido quando colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Não é questão de estilo de vida, é questão de timing. Por que não fazer mudanças simples hoje para garantir que você tenha mais do que o suficiente lá na frente, para continuar financiando seu estilo de vida e seus sonhos? Pode continuar a desfrutar dos prazeres mais sutis, mas, agora, você está no controle. Você começa a escolher como alocar seus fundos e onde obter o maior retorno na relação entre custo e benefício. Quer você esteja disposto a enfrentar sua despesa hipotecária ou a negociar aqueles veículos extravagantes, faça suas compras na internet trabalharem a seu favor, ou capriche um pouco mais nas suas despesas diárias. Elas estão todas aí. Economias reais e significativas, de centenas de milhares de dólares, e depois $1 milhão ou mais estarão aí, para serem descobertos e reinvestidos. Agora vamos virar a página e descobrir a maneira mais rápida que eu conheço para acelerar seu plano e alcançar a independência financeira com mais rapidez. Vamos aprender a ganhar mais. Poupança consciente. Eis aqui um exercício rápido e fácil de 6 passos para fazer você pensar mais agressivamente, mais objetivamente, no ato de economizar. 1. Reflita profundamente sobre todas as despesas recorrentes que você poderia eliminar ou reduzir, a fim de cortar suas despesas. Seguro. Automotivo, contas de telefone celular, dinheiro para o almoço,
Ingressos de. Cinema. Pense onde você pode fazer mudanças. 2. Quanto custam esses itens ou atividades? Destaque o mais significativo desses gastos e anote os custos associados. Em seguida, calcule quantas vezes por semana você faz essa despesa e obtenha um choque de realidade instantâneo. 3. Agora, numa escala de 0 a 10, com 0 representando nenhuma e 10 representando extremamente prazeroso, qual a satisfação proporcionada por cada um dos itens acima? Associe um número a cada atividade ou item para ajudá-lo a computar esses custos em sua vida. 4. Em seguida, pense em como seria ter liberdade financeira absoluta. Lembra que você respondeu a esse conceito no capítulo 3.1. Qual é o preço dos seus sonhos? Ganhe esse jogo. Lembra das sensações que isso despertou em você? Ao mesmo tempo, lembre-se de que esse foi um sentimento que você experimentou abstratamente, em teoria. Aqui, ele está perto o suficiente para Sehr vivenciado. o que você seria capaz de desfrutar, ter, fazer, ser ou doar-se. Fosse absolutamente livre do ponto de vista financeiro? 5. Decida o que é mais importante, a alegria que você sente com as despesas recorrentes em sua lista ou o sentimento de liberdade financeira absoluta. Lembre-se de que a vida é um equilíbrio. Você não precisa cortar tudo da sua lista para se aproximar daquele sentimento de liberdade. 6. Anote pelo menos 3 despesas que você esteja determinado a eliminar. Calcule quanto dinheiro isso lhe poupará ao longo do próximo ano. Capítulo 3.4. Acelere. 2. Ganhe mais e invista a diferença. Procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. Albert Einstein. Vamos engatar a segunda marcha. Se poupar é uma maneira de acelerar o seu plano, existe uma maneira ainda mais rápida que, literalmente, não tem limites. Se você desencadear sua criatividade e seu foco, e se tornar obcecado por encontrar uma maneira de fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa. É assim que você ganha mais e entra na via expressa para a liberdade. Dirigindo um caminhão até a liberdade financeira? Quando eu era criança, minha mãe tinha um grande plano para mim. Ela queria que eu me tornasse motorista de caminhão. Ela sempre via aqueles anúncios na televisão dos caminhões da Truckmaster levando os alunos até a escola. Ela me dizia que, com um pouco de treinamento, eu poderia me qualificar como motorista de caminhão e fazer até $24.000 por ano. Uau! 24 mil! Isso era 2 vezes o que meu pai ganhava como atendente de estacionamento no centro De Los Angeles. Ela achava que aquilo me proporcionaria um grande futuro. Ela insistia em tentar me convencer de que eu teria liberdade de estar na estrada e De dirigier. de fato, aquilo me atraía em certo nível. A ideia de poder simplesmente colocar uma música e sair por aí, uma ideia interessante para um garoto de 14 anos que sequer dirigia ainda. Eu teria a oportunidade de sair pelo mundo em vez de ficar preso em um estacionamento subterrâneo por mais de 30 anos. Porém, depois de toda a pobreza que eu havia testemunhado, toda a vergonha, associada a 4 pais diferentes, de nunca ter dinheiro suficiente para comprar roupas ou comida, percebi que nunca poderia dirigir um caminhão por muito tempo ou por muito longe tentando fugir do sofrimento daquela situação. Então, decidi que, na minha vida, não haveria nenhuma chance de eu ter uma família que sofresse daquela forma. Além disso, eu queria usar minha mente e meu coração. Queria entrar no jogo da vida em um nível diferente. Olhei em volta e me perguntei como a vida das outras pessoas poderia ser tão diferente da minha. Porque nós lutávamos constantemente para dar conta das despesas, para manter distância do cobrador, escolhendo entre feijão enlatado ou espaguete com ketchup, porque não podíamos comprar molho de tomate. No. Entanto, na mesma cidade, não muito longe de nós, os garotos com quem eu estudava no ensino médio tiravam férias extravagantes e estudavam em camp universitários perfeitos, levando uma vida bem além dos meus sonhos mais loucos, uma vida tão obviamente diferente da que jamais conseguiríamos viver. O que eles sabiam que nós não sabíamos? O que eles estavam fazendo de modo diferente do meu pai e da minha mãe? Fiquei obcecado. Como era possível que alguém pudesse ganhar o dobro de dinheiro no mesmo intervalo de tempo? 3 vezes mais? 10 vezes mais? Parecia uma loucura.
Do meu ponto de vista, era um enigma insolúvel. Invista em si mesmo. Eu trabalhava como zelador e precisava de dinheiro extra. Um homem que os meus pais conheciam e que meu pai chamava de perdedor, tinha se tornado muito bem-sucedido em um curto período de tempo, pelo menos em termos financeiros. Ele estava comprando, reformando e vendendo imóveis no sul da Califórnia, e precisava de um garoto no fim de semana para ajudá-lo a transportar os móveis. Aquele encontro casual, aquele fatídico fim de semana em que eu me matei de trabalhar, me colocou em uma situação que mudaria minha vida para sempre. Seu nome era Jim Hanna. Ele percebeu minha agitação e minha motivação. Em um momento livre, eu lhe perguntei: como foi que você transformou sua vida? Como você se tornou tão bem-sucedido? Isso aconteceu, disse ele, depois que eu assisti ao seminário de um cara chamado Jim Ho. O que é um seminário? Perguntei. É um lugar em que um homem apresenta 10 ou 20 anos da sua vida e tudo que ele aprendeu, e resume tudo isso em poucas horas, para que você possa comprimir anos de aprendizagem em dias. Ele respondeu: uau, parecia muito legal. Quanto? Custa $35. Ele me disse. O quê? Eu ganhava 40 por semana como zelador em meio período, enquanto estudava no ensino médio. Você consegue me colocar lá dentro? Perguntei. Claro, ele disse. Mas não vou fazer isso, porque você não valorizaria se não tivesse que pagar. Fiquei olhando para ele. Desanimado. Como eu conseguiria pagar $35 por 3 horas com aquele Especialista? Bem, se você acha que o investimento não vale a pena, não invista. Ele disse, finalmente, dando de ombros. Lutei sem parar contra isso. Mas acabei decidindo tentar. Acabou sendo um dos investimentos mais importantes da minha vida. Peguei uma semana de salário e fui participar de um seminário, no qual conheci Jim Ho, que se tornou o primeiro mentor da minha vida. Eu me sentei no salão de convenções de um hotel de Irvine, na Califórnia, para ouvir Jim, hipnotizado por ele. Aquele homem de cabelos grisalhos literalmente ecoou as perguntas que vinham consumindo minha mente. Ele também crescerá pobre, questionando, ainda que seu pai fosse um homem bom, porque ele lutava tão duramente e apenas sofria, enquanto os outros em torno dele prosperavam. E então, de repente, ele respondeu a pergunta que eu vinha me fazendo, literalmente, havia anos. Qual é o segredo do sucesso econômico? A chave, ele disse, é aprender a se tornar mais valioso no mercado. Para ter mais, você simplesmente precisa ser mais do que é. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje que você seja melhor. Para que as coisas mudem, você tem de mudar. Para que as coisas melhorem, você tem de melhorar. Nós somos pagos para agregar valor ao mercado. Isso leva tempo, mas não. Somos pagos pelo tempo, somos pagos pelo valor. Os Estados Unidos são únicos. Temos de obedecer uma hierarquia. Começamos lá embaixo, com o quê? Cerca de 2,30 por hora. Qual foi a renda mais alta do ano passado? O cara que administra a Disney, $52 milhões. Uma empresa pagaria 52 milhões por ano a algum funcionário? A resposta é, claro. Se você ajudar uma empresa a fazer $1 bilhão, ela vai lhe pagar 52 milhões? Claro. É uma ninharia. Não é muito dinheiro. É realmente possível se tornar tão valioso assim? A resposta é, claro. E então ele me apresentou o último segredo. Como você se torna, efetivamente, mais valioso? Aprenda a trabalhar mais em si mesmo do que no seu trabalho. Então, você pode se tornar 2 vezes mais valioso e ganhar 2 vezes mais dinheiro ao mesmo tempo. É possível se tornar 10 vezes mais valioso e ganhar 10 vezes mais dinheiro ao mesmo tempo? Isso é possível? Claro. Então, ele parou e olhou diretamente nos meus olhos, dizendo, tudo o que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro na mesma quantidade de tempo é, simplesmente, se tornar mais valioso. E lá estava ele. Ali estava minha resposta. Quando entendi isso, minha vida se transformou completamente. Aquela clareza, aquela simplicidade, a sabedoria daquelas palavras.
Elas me atingiram como um tijolo de 45 quilos. Irem as. Mesmíssimas palavras que eu ouvirá Jim Ho falar provavelmente 100 vezes. EU. As carregava no meu coração todos os dias desde então, inclusive no dia em que falei no seu funeral, em 2009. Aquele homem, aquele seminário, aquele dia. O que Jim Ho fez foi me recolocar no controle do meu próprio futuro. Ele me fez parar de me concentrar no que estava distante do meu controle, meu passado, a pobreza, as expectativas das outras pessoas, a situação da economia, e me ensinou a focar no que eu poderia controlar. Eu poderia melhorar a mim mesmo, poderia encontrar uma maneira de servir, uma maneira de fazer mais, uma maneira de me aprimorar, uma forma de agregar valor ao mercado. Fiquei obcecado por encontrar formas de fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa estava fazendo, e em menos tempo. Isso desencadeou um processo interminável que continua atuante até hoje. No seu nível mais básico, ele me apresentou um caminho para o progresso que continua a conduzir e a orientar cada decisão que eu tomo e cada ação que eu faço.